Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então neste vídeo eu vou contar para vocês um pouco da minha história com a literatura e como eu virei leitora, né? Como hoje eu sou aí essa pessoa aficionada por literatura, principalmente a literatura clássica, né? Os clássicos ingleses, que me levou também até a estudar a literatura agora. Esse ano, né, que eu entrei na pós-graduação de língua inglesa e literatura. Mas até chegar a esse ponto foi aí um longo caminho que começou lá quando eu ainda era bem pequenininho. O meu primeiro contato com os livros, na verdade, eu acho que eu estava até aqui relembrando um pouco, né, como é que foi até um pouco, digamos, um pouco diferente do que a maioria hoje, né? A maioria dos leitores hoje se tornam leitores ou porque leram algum livro, best-seller, gostou, e aí a partir desse best-seller começou a se interessar por outros livros, então, ou porque leu Harry Potter, ou porque leu Percy Jackson, Crepúsculo, qualquer outra série, aí, qualquer outro livro aí que foi best-seller nos últimos anos e acabou virando leitor. Eu li essas séries também, eu vou comentar também como é que o que eu achei na época, né? Mas quando eu li Harry Potter, quando eu li Percy Jackson, quando eu li Crepúsculo, eu já era leitora, há muito tempo. Então, não foi através desses livros que eu tive entrada, que eu tive esse início na literatura. Na verdade, foi bem antes, foi com outros livros e foi com um autor, principalmente, né, de literatura brasileira infanto-juvenil, que me fez me tornar leitora. Resumindo uma história longa, né? Antigamente, aqui onde eu moro, aqui em Barueri, existia uma biblioteca ambulante. Isso já faz muitos anos, né? E eu já era alfabetizada, eu já sabia ler. Inclusive, eu fui para a escola já sabendo ler, né? Ao contrário de muitas crianças que chegam na escola sem ter nenhuma base para alfabetização. Eu fui alfabetizada em casa, praticamente, né? Então, a minha mãe, né? Ela adiantou esse processo já quando eu estava ainda em casa, e quando eu cheguei na escola, né, o que eu chamo hoje de ensino fundamental, né, o que a gente chama de ensino fundamental, eu já sabia ler, né, então esse período aí que eu fiquei na pré-escola, eu já estava bem adiantada em relação aos outros alunos. E aí, quando já aprendendo a ler, existia aqui no bairro uma biblioteca ambulante, que era uma biblioteca ônibus, né? E eles circulavam aqui no bairro toda quinta-feira. E aí você podia pegar um livro emprestado, né? E na próxima quinta-feira, quando eles voltassem, você podia devolver. E aí minha mãe fez um cadastro, né? Fez lá o meu cadastro na biblioteca, né? E falou, olha, escolhe um livro que semana que vem você devolve, né? Se você terminou de ler, né? Você podia renovar e tudo mais. E aí eu tive contato, então, com uma obra do Monteiro Lobato, que eu escolhi porque eu achei o livro muito bonito, que foi o livro Reinações de Narizinho, né, da série, do Sítio do Pica-Pau. Inclusive, eu pretendo reler este livro agora que eu tô mais velha, né, porque faz muitos anos que eu li, eu era pequena, então eu não lembro tanto, assim, da história, né, eu lembro mais da série do Sítio, que passava na Globo, lá nos começo dos anos 2000, do que o livro que eu li. Depois que eu li o Reinações de Narizinho, eu acabei lendo uma obra do Pedro Bandeira, né? Inclusive eu já conheci o Pedro Bandeira na Bienal de 2010, né? Eu fui aqui em São Paulo, eu fui na Bienal e peguei um autógrafo com ele, tirei foto e tudo mais, um amorzinho de pessoa. E o Pedro Bandeira foi, assim, um dos grandes responsáveis por eu me tornar leitora, né? Pedro, se você está vendo esse vídeo, um beijo pra você. E o livro do Pedro Bandeira que eu peguei e que muita gente da minha geração, vamos dizer assim, também teve contato, foi A Droga da Obediência, que é o primeiro livro da série Os Caras, né? Então, Os Caras com K, tá? É uma série de livros infanto-juvenis muito famosos, né? Eles, na verdade, foram publicados os primeiros livros nos anos 80. Foram livros, assim, que marcaram toda uma geração de leitores, inclusive a mim, né, que eu nasci nos anos 90, né, e que fez com que eu gostasse, que eu tomasse gosto pela leitura. Então, o grande responsável não foi a J.K. Rowling, né, mas sim foi o Pedro Bandeira. Depois que eu li A Droga da Obediência, eu acabei lendo toda a série, né, só que até eu ter contato com os outros livros da série, a Biblioteca Ambulante, ela parou de circular, e aí, na verdade, porque fizeram uma biblioteca fixa, né, então tinha, né, ainda hoje tem esse prédio existe, mas hoje é uma escola, né, tiveram que converter para uma escola, enfim, uma longa história, né, mas até pouco tempo
existia uma biblioteca pública aqui no meu bairro e eu frequentava essa biblioteca ali toda semana, eu estava escolhendo livros, então eu li toda a série dos Caras emprestada dessa biblioteca e li também a série Vagalume, tinha muitos livros da série Vagalume, eu não sei se vocês lembram, que eram livros também voltados para o público infanto-juvenil. Então nessa época eu li O Rapto do Garoto de Ouro, do Marcos Rey, eu li também O Escaravelho do Diabo, que inclusive até virou filme, mas eu não cheguei a assistir o filme, mas o livro é muito bom, que eu lembro que eu tinha gostado muito. Outros livros também voltados para o público juvenil dessa série que é fantástica. Então fica a dica aí, se você é um jovem leitor, você é professora, trabalha com jovens e quer um livro infanto-juvenil, livros infanto-juvenis interessantes para se passar, a série Vagalume é bem legal por conta disso, né? É uma linguagem realmente simples, é uma linguagem fácil, não eram livros longos, os livros eram bem curtos mesmo, mas era muito, muito legal, eu adorava a série Vagalume. E também os outros livros do Pedro Bandeira, como por exemplo, esse aqui, eu li A Marca de uma Lágrima, eu li 2 vezes A Marca de uma Lágrima e eu amo esse livro. E esse aqui também do Pedro, que é bem curto, que é Mariana. Eu até comprei no sebo, já faz 1 ano. E é também um livro mega curtinho e é muito engraçado, gente, porque tem uma personagem adolescente e ela quer ter um namorado, sabe? É uma história muito, muito gostosa de ler. E aqui eu tenho alguns livros, só tenho 3 livros da série Os Caras, né? Eu não completei a minha série dos Caras, né? Eu tenho aqui o Pantano de Sangue, que é o 2º livro, né? Nessa capa aqui, que é antiga, né? Tem capas novas aí dessa série. Eu tenho aqui o Anjo da Morte também, que esse aqui é bem legal. Esse acho que é o meu menos favorito da série dos Caras, tá? Eu acho que o Anjo da Morte foi o que eu menos reli, assim. Não sei porquê, mas quem sabe eu pretendo não faço uma releitura da série dos Caras aí e faço um vídeo pro canal, né? Falando o que eu acho. E a Droga de Americana, que na verdade é o penúltimo livro, né? O Droga de Americana, que também é um dos meus favoritos. Li muito, tá até um pouco gasto aqui. E a Droga da Obediência, que eu acho também li bastante. E a Droga do Amor, que é o 4º livro da série dos Caras, né? E pra quem não sabe, né, como eu falei, os Caras são jovens, pequenos detetives, né, que acabam solucionando casos. Só que assim, eles são jovens, então eles têm os seus dramas, né, de qualquer adolescente, né? Apesar deles serem extraordinários, muito inteligentes, muito espertos, eles também têm os seus dramas, têm também as suas confusões, tem briga entre eles. Então é muito legal, é muito gostoso de ler. E eu recomendo muito aí pra você que quer um livro juvenil, né, pra ler. Ó, a série dos Caras, qualquer coisa do Pedro Bandeira é muito bom de ler, gente. O Pedro Bandeira é um autor sensacional, assim, pra jovens. Eu acho que ele é um autor atemporal, então não importa se você leu nos anos 90, nos anos 80, ou se você lê agora, em 2020, né, quando esse vídeo está saindo agora, né, ele é um autor que ele tem essa atemporalidade mesmo nas suas obras. Foi também durante esse tempo que eu pegava livro emprestado na biblioteca que eu tive meu primeiro contato com os clássicos, então foi nessa época também que eu conheci a Jane Austen, né, que eu li os primeiros livros da Jane, eu li o Razão e Sensibilidade e Orgulho e Preconceito. Li também muitas peças de Shakespeare, né, que lá tinha, né, eu li Romeu e Julieta, Hamlet, Sonho de uma Noite de Verão, como vocês estão vendo aqui o box de Shakespeare, né, não é à toa que ele tá aqui. Li também, eu acho que esse livro eu não cheguei a mostrar aqui, O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë, essa aqui é minha edição em português da Zahar. E, gente, esse livro até hoje é um dos meus favoritos. Eu pretendo também fazer uma releitura aqui para fazer um vídeo pro canal, fazer um post lá também no Instagram, porque foi um livro que eu reli, eu acho que 3 vezes naquela época já, e se eu ainda reler este ano ou ano que vem, não sei, vai ser minha 4ª releitura. Então foi também a partir desse momento, com a Jane Austen, com a Emily Brontë, com o Shakespeare, que eu me apaixonei pela literatura inglesa. E aí na escola, tive muita sorte de ter tido uma professora de português no ensino fundamental que ela incentivava muita gente a ler, né? Então ela tinha o dia da leitura, se não me engano era de sexta-feira, era um dia da semana lá. E ela sempre levava alguns livros para nós lermos, pra gente pegar emprestado, né? E ir lendo aos poucos, né? Então ela dava esse espaço, essa liberdade para nós lermos também. E já no ensino médio, né, como qualquer aluno brasileiro que estuda no ensino médio, independente se é uma escola pública ou particular, eu estudei em escola... É uma escola pública, mas era uma escola pública bem acima da média, assim, não era
como é que eu posso dizer? Foi uma escola privada, né, por muito tempo, e aí acabou se tornando uma escola pública, mas era uma escola, assim, para você entrar, você tinha que ter tido muitas notas boas durante os seus anos do ensino médio, né? Então, era um instituto tecnológico, então não era só ensino médio, era também curso técnico e tal. Eu acabei fazendo curso técnico de informática, tudo a ver comigo, né? Só que não. Mas eu fiz o ensino médio, e no ensino médio a gente tinha que ler, né, algumas obras de literatura brasileira e portuguesa para fazer prova e pensar vestibular, essas coisas todas. E eu confesso a você, gente, que eu gostava. Eu acho que era uma das poucas alunas que gostavam desses livros. Não foram todos que eu gostei, eu não vou falar pra você que eu amei todos os livros de literatura brasileira e portuguesa que eu li na escola, não foi o que aconteceu. Por exemplo, eu li o Memória de um Sargento de Milícias, achei muito chato, né? Quem sabe eu não releia, mas eu lembro que na época eu não gostei tanto. O Capitã de Areia também, eu não gostei tanto assim, eu li até que rápido, mas eu não curti tanto. Mas aí, por exemplo, eu adorei ler, por exemplo, Dom Casmurro, gostei muito da leitura de Dom Casmurro, achei difícil. Achei a leitura de Iracema mais ou menos, ok. Outro livro de literatura brasileira, esse foi de literatura portuguesa, eu li O Amor de Perdição, do Camilo Castelo Branco, gostei muito. Li O Cidade às Serras, do Eça de Queiroz também. Então, foi um período bom, assim, de contato com a literatura brasileira clássica, né? E também a literatura portuguesa. Eu gostava realmente das aulas de português, né? Aqui era português / literatura. Mas o que eu não gostava muito é porque a gente não tinha oportunidade de discutir a obra, né? Porque, assim, isso é um problema que eu, na minha opinião, eu acho um problema muito sério no ensino de literatura na escola, principalmente escola pública, né? Porque há uma preocupação muito grande em fazer com que os alunos leiam apenas para passar no vestibular, ou leiam apenas para fazer a prova, né? Que a prova normalmente era sempre voltada para a escola literária de tal livro, né? Como que a obra do Casmurro se encaixa na escola literária do realismo, etc, né? Então, eu acho isso muito problemático, porque você não dá a oportunidade do aluno de entender a obra primeiro, né? Do que o Machado está falando, do que o Eça está falando, né? Não só ficar ali preocupado com escola literária, teoria, que é importante, é legal você saber, até porque você precisa prestar depois o vestibular, isso vai cair na prova do vestibular. Mas os alunos não entendem o livro que estão lendo, né? E também, assim, é um problema que não é só no ensino médio, isso é um problema que vem desde a base. Então, se o aluno não teve uma base de leitura no ensino fundamental, né? E é lógico que ele não espere que ele vai chegar no ensino médio, né, tendo facilidade de ler um Dom Casmurro, né? Então, isso é um problema que já vem aí desde o ensino básico, né? Não é só algo exclusivo do ensino médio. E isso já é uma opinião minha, tá? Porque eu, né, fui aluna de escola pública, né? Então eu sei do que eu estou falando, porque eu já fui aluna também, né? Mas enfim, é uma pena porque muitos dos meus colegas não tinham essa base, não tiveram uma base de leitura boas no ensino fundamental para conseguir ler um Machado de Assis quando chegasse no ensino médio. Então muitos sofriam mesmo, eu ficava realmente com pena, né? Tentava ajudar da forma que eu podia, mas eles tinham muita dificuldade, porque a leitura, a linguagem era muito rebuscada, a leitura era às vezes um pouco arrastada, né? Então, e a professora não fazia essa mediação entre o leitor e a obra, né? Não apresentava a obra, não explicava do que se tratava a obra, né? Não apenas ensinar qual é a escola literária, mas explicar realmente do que fala a história, né? Ou pelo menos resumir, sem dar muito spoiler, o enredo da história, a linguagem, o drama que existe ali. Então, acho que quando um professor faz isso, né, ele apresenta ao aluno essa história, eu acho que fica mais fácil para o aluno entender, até mesmo se interessar pelo livro, né, até mesmo ter essa vontade de saber do que se trata o livro. Mas, enfim, é uma opinião minha que não é muito ortodoxa, né, porque, enfim, a forma como querem ensinar a literatura na escola hoje aqui no Brasil é uma forma que realmente eu não concordo, né? Mas vida que segue. Nos últimos anos de escola, né, ensino médio, início da faculdade, né, eu fiz o curso técnico de informática e continuei estudando tecnologia, fiz um curso também, me graduei em sistemas da informação
E aí, nesse período, foi o período que eu tive contato também com best-sellers, como eu falei, né? Então, quando eu li o Harry Potter e o Percy Jackson também, eu acho que eu gosto mais do Percy Jackson do que o Harry Potter, confesso pra vocês, eu já era crescida, então eu já tava saindo acho que eu já tava no 9º ano, já indo pro ensino médio, que eu li o Harry Potter, né? E depois eu tava já no último ano do ensino médio quando eu li Percy Jackson já e Crepúsculo também. Então foi praticamente nessa mesma época, né? Eu li também alguns outros best-sellers que, enfim, hoje eu não me lembro mais assim de cabeça porque não foram muito marcantes, mas esses foram bem marcantes. E eu lembro que eu gostei muito, né, das 3 séries, né, eu às vezes ficava muito brava, às vezes o pessoal falando mal de Crepúsculo e tal. Não é a maravilha do mundo, não é assim, oh meu Deus, que livro incrível, não. Mas foi um passatempo gostoso e tal, foi divertido, né, foi a época também que tinha o Orkut, então eu participava das comunidades de Crepúsculo no Orkut, enfim, foi uma época bem interessante mesmo. Só que aí nesse período eu dei meio que uma pausada nos clássicos, eu fiquei um tempão sem ler clássicos, né? Às vezes eu relia algum livro da Jane, né? Eu sempre relia Orgulho e Preconceito todo ano, mas os outros clássicos da literatura, inclusive clássicos da literatura inglesa que eu sempre gostei de ler, eu acabei não lendo, né? O que me faria voltar a ler clássicos, né? E me dedicar realmente à literatura, me dedicar de forma muito séria, né? Criar o canal, criar a página do Instagram. Eu já tinha o blog, que era o Mundo Silencioso, né? Mas o que me fez voltar foi o contato que eu tive com os trabalhos do professor Olavo de Carvalho. Eita, quantos unfollows eu vou tomar agora depois desse vídeo? Contando. Foi por conta, sim, do Olavo de Carvalho, e ele foi importante, não somente ele, mas os alunos dele também, né? O professor Rodrigo Gurgel, né? Também, que ele tem um canal aqui no YouTube, ele também foi aluno do professor Olavo. E é um crítico literário, escritor, professor de escrita criativa. Ele também foi muito importante porque foi através do Olavo de Carvalho que eu conheci o Rodrigo Gurgel, né? Então, e o professor Olavo, ele fala muito, né, da importância de se ler boa literatura, da importância de ler muita literatura, principalmente os clássicos, né? Porque os clássicos formam a imaginação moral, os clássicos te inserem em toda uma tradição literária aí de anos e anos já, né? E até, vamos dizer, te tornar mais humano, te tornar mais próximo de outros seres humanos, né? Não só da sua época, mas também de outras épocas. E foi um período assim da minha vida que eu realmente tava um pouco assim, sabe, meio, deixa a vida me levar, sabe, né? Eu tava até um pouco perdida, enfim, não foi uma época muito boa, e foi nesse período que eu tive contato, né, com esses trabalhos do professor Olavo de Carvalho a respeito de literatura. E aí, hoje, né, eu tinha o Instagram, depois do Instagram eu acabei criando o canal, né, e eu me dedico aos clássicos, né, mas não somente aos clássicos, eu também leio, assim, alguns livros contemporâneos, né, eu faço aí uma seleção, peço indicação de livros contemporâneos interessantes para ler. Eu já tenho aí uma listinha, né, de algumas pessoas que me passaram alguns livros interessantes, inclusive vocês vão ver aí alguns mais pra frente, né, futuramente, alguns livros contemporâneos que eu li, que eu gostei. Mas eu leio principalmente clássicos hoje, em especial os clássicos ingleses, né? E no início do semestre eu entrei na pós-graduação EAD de língua inglesa e literatura, né? Comecei aí, espero me formar no final do ano. É interessante, como eu falei, né? Não é tudo que eu concordo, principalmente em relação à questão do ensino de literatura na escola, né? Algumas abordagens ali que eu não acho tão interessantes assim, mas pelo menos para conhecer, eu acho que compensa pelo menos, né? Além do curso de pós-graduação, eu já publiquei um conto, né, em uma antologia sobre histórias do fim do mundo, né? Isso faz muitos anos, aí foi em 2012, quase 10 anos também. E eu também já traduzi, nos últimos 2 anos aí, 2 obras, né, 2 livros históricos, né, dois romances históricos juvenis, né, que foi Os Presentes de Júlia e A Honra de Charlotte. E esse ano vai sair aí a minha 3ª tradução, da autora uma autora da mesma editora que eu traduzi os outros 2, né, que é Um Mundo Desejado pelos Céus, da Amanda Lauren. Acho que daqui a algumas semanas já sai o livro no Kindle, né, para vocês, né, lerem quem quiser.
São livros juvenis, né? Assim, Young Adult, vamos dizer assim, né? Young Adult já se passa durante o da Ellen Gable se passa durante a Primeira Guerra, o da Amanda Lawrence se passa na Guerra Civil Americana. Bem bonitinho, bem aquele romance bem água com açúcar, assim, sabe? Bem doce. Então, eu acho que é isso, pessoal, né? Espero que tenham gostado do vídeo, né? Me contem aí nos comentários, né? Como vocês se tornaram leitores, né? Como foi a jornada de vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo pra vocês e até mais!